Pronto, nossa aula de histologia voltada para tecido epitelial, para tecido conjuntivo e para tecido cartilaginoso. É legal entender que, principalmente na parte de epitelial e de conjuntivo, a gente vai ter muita associação nessa função dos dois, uma associação até morfologicamente falando, porque o epitélio ele vai ter algumas características especiais que vão fazer com que ele seja dependente do meu tecido conjuntivo. E o cartilaginoso, ele nada mais é do que uma das especializações do meu conjuntivo, a primeira que a gente estuda. Mas bora lá para o que interessa a cada um deles mais detalhado. Tecido epitelial, quando a gente pensa em epitélio, a gente tem que pensar justamente na nossa pele e tentar relacionar com ela as funções que a gente está acostumado a ver dela, ou seja, vai ser uma proteção contra raios solares, por exemplo. E aí nisso eu incluo proteção contra agressões químicas, proteção contra agressões físicas, proteção contra agressões imunológicas, principalmente. A gente tem também uma questão especial e muito importante de revestimento, ou seja, da mesma forma que eu tinha minha membrana plasmática revestindo a minha célula, agora eu tenho a presença do meu tecido epitelial revestindo cavidades, sejam elas internas ou externas. Ele vai ser justamente aquela membrana, aquela pele que vai estar fazendo com que eu tenha um isolamento e eu possa ter uma constituição, a exemplo de órgãos. Os meus órgãos, eles vão precisar do meu tecido epitelial para poder estar ali unido e fazendo aquele isolamento, tornando ele funcional. Aqui para lembrar, no meu tecido epitelial ele vai ter algumas características, como eu falei, que são mega importantes, principalmente essa questão dele ser avascular. Meu tecido epitelial sendo avascular quer dizer que nele não vai ter a presença de vasos sanguíneos. Se eu não tenho presença de vasos sanguíneos, o que vai acontecer é que a sua nutrição vai ser dependente de um segundo tecido, que é o nosso tecido conjuntivo. Então, como consequência dessa característica, eu sempre vou ter um tecido conjuntivo associado ao meu tecido epitelial. Porque o meu tecido conjuntivo ele vai ser rico em vasos sanguíneos. Uma coisa importante também é que as células vão ser justapostas, ou seja, elas vão ser muito coladinhas uma na outra. Você vai ter uma membrana celular conectada com a membrana celular seguinte. E aí vão existir estruturas que vão ser como pinças que vão estar ali fazendo aquela conexão. E por essa questão também, eu vou ter pouca matriz extracelular. Matriz extracelular é aquele líquido, é aquele conteúdo alheio à célula, ou seja, o que não é célula em um tecido vai ser a matriz extracelular. Pode ser água, pode ser composta de proteínas, de lipídios, de moléculas do sistema imune, só que nada celular, ou seja, justamente por isso que a gente chama matriz extracelular, além da célula. Mas aqui a gente não vai ter quase nada, justamente porque as células vão estar muito coladinhas. Importante ressaltar também que vai ser um tecido super inervado, ou seja, é só lembrar que a gente consegue sentir a nossa pele. Então, se a gente toca alguma parte do nosso corpo que tem a pele, a gente vai conseguir sentir aquela região. Aí tem a presença de nervos chegando ali, por isso que a gente diz que é um tecido inervado. Ele vai possuir uma polaridade. Essa polaridade, na verdade, é para indicar que quando eu estiver numa região mais em cima da minha célula, eu vou ter algumas características. Se eu tenho na região de baixo, eu tenho outras características. Se eu tenho na região lateral, eu vou ter outras características. E é basicamente para dizer isso. Essa polaridade, ela se refere a essa minha organização que vai ter uma função em cada ângulo que eu estou observando. Saindo disso, nós também temos essa questão da minha membrana basal e da minha lâmina própria. Minha membrana basal, ela nada mais é do que uma associação de várias e várias proteínas e substâncias que não são celulares. Eu também posso chamar de lâmina basal, isso daqui. Ela vai servir como se fosse uma fitinha adesiva. E ela vai estar aqui
Eu tenho minha fitinha adesiva e eu vou ter as minhas células epiteliais apoiadas. Ela é importante porque ela vai ser um guia para minha conformação, para minha estruturação celular. Então, se eu tenho aqui essas célulazinhas aqui, apoiadas nessa minha membrana basal, todas elas vão estar seguindo essa linha da minha membrana. Se minha membrana fosse, por exemplo, assim, cheia de ondinhas, todas as minhas células iriam fazer esse formato de ondinhas. Então, isso faz com que seja fácil de perceber que é um tecido epitelial, porque se elas não ficam, por exemplo, uma aqui, outra lá do outro lado, outra aqui, ela não fica solta. Elas estão todas seguindo a mesma linha, elas estão todas seguindo o mesmo desenho, e esse desenho vai ser determinado pela minha membrana basal. Abaixo da minha membrana basal, que é a minha membrana de base, ou seja, está na base das minhas células epiteliais, eu vou ter o que a gente vai chamar de lâmina ou membrana própria, mas principalmente essa palavra lâmina. Minha lâmina própria é o que eu falei do meu tecido conjuntivo. Ela vai estar aqui abaixo do meu tecido epitelial e ela vai estar sendo composta de tecido conjuntivo, principalmente frouxo. Não vou entrar em detalhes agora. Mas aí esse meu tecido conjuntivo ele vai criar uma camada que sempre vai estar aqui associado e presente junto com o meu tecido epitelial. Para quê? Para poder fazer a nutrição desse meu tecido epitelial, já que ele é um tecido avascular. Então, importante diferenciar, membrana basal é uma membrana acelular, ou seja, não é feita de células, que está aqui dividindo o meu tecido epitelial do meu tecido conjuntivo. Então, eu tenho aqui a membrana basal, tecido conjuntivo e tecido epitelial. Já a minha lâmina própria, a minha membrana própria, ela é um tecido. Então, ela é o tecido conjuntivo frouxo que está abaixo do meu tecido epitelial. Então, essas são as principais diferenças aqui entre as duas. Sempre bom não lembrar. Ela é uma lâmina própria porque ela é uma característica muito importante. Ela sempre está ali acompanhando o meu tecido epitelial. Aqui as funções, né? Função de proteção, de absorção, secreção, excreção. Como eu falei, tem outras, né? A gente pode pensar em diversas funções de transporte, de seja lá o que for. O tecido epitelial é bastante variado. Depende de onde você está olhando, qual parte do corpo você está analisando para você definir a sua função. Ele vai ser dividido em epitélio de revestimento e glandular, ou seja, um epitélio que vai recobrir, revestir uma estrutura e tornar ela isolada como um órgão, ou então vai produzir alguma substância mucosa, serosa, hormonal, seja lá o que for, para jogar para o meio externo. Então ele tem essa produção secretora glandular e a produção de revestimento. São os grandes grupos. Começando pela análise do meu grupo de revestimento. A gente pode ter uma classificação desse meu epitélio de revestimento que vai ser quanto ao formato das minhas células e quanto à quantidade de camadas. A gente geralmente observa primeiro a quantidade de camadas, e isso tem um motivo que eu já vou explicar. Mas é importante olhar o que? Se eu tenho uma camada só de células, eu vou ter um epitélio simples. Se eu tenho duas ou mais, eu vou ter um epitélio estratificado, que é um epitélio dividido em estratos. Aí beleza, cheguei aqui e defini. Sei que eu estou ali com epitélio simples. Pronto, defini meu epitélio simples. Agora eu vou olhar o meu formato celular, que pode ser pavimentoso ou plano, que é justamente esse primeiro desenhozinho aqui, que são essas células que são bem achatadinhas. Ele também pode ser um epitélio cúbico, que é quando essas células elas têm o formato de um cubinho, são quadradinhas, ou ele pode ser prismático, que a gente chama de células altas, a gente chama de células colunares também, ou seja, são essas células que são bem altas mesmo. Então vocês percebem que o citoplasma dela, ele se estende por uma distância muito maior do que, por exemplo, o cúbico. Eu vou ter no meu epitélio pavimentoso um núcleozinho achatado, que ele
imita o formato celular. Se a célula é achatada, o meu núcleo acaba sendo achatado. Já no meu cúbico e no meu prismático, pode acontecer desse meu núcleo ser muito parecido e os dois núcleos parecerem redondinhos. Só que aí, para diferenciar um do outro, eu vou conseguir observar que a minha região de citoplasma no meu prismático ela é muito maior, ela é muito mais estendida. Então, isso é muito questão de treino. Vocês vão ver que tipo o formato de uma cúbica ela é bem tipo certinho mesmo, é um quadrado certinho. Tem a minha altura e minha largura do mesmo tamanho. Já o meu prismático não, eu vou ter uma célula realmente bastante alta. Aí beleza. Saindo daqui, e voltando no caso de eu ter um epitélio estratificado. Por que eu falei que é primeiro importante definir primeiro a quantidade de camadas para depois definir o formato? Porque nessa minha definição de formato, se eu defino o epitélio estratificado pelo formato e eu vou pelas células que estão mais na base, mais perto da minha membrana basal, eu vou errar. Porque aqui a minha tendência maior é ter células cúbicas. Por quê? Porque a minha célula cúbica ela é uma célula que ela está com um formato adequado para realizar constantes mitoses, ou seja, constantes multiplicações. E se eu tenho um epitélio que ele é muito cheio de estratos, é porque nesse epitélio eu vou ter aqui passando bastante atrito. Por exemplo, o meu esôfago, vou ter alimento passando no meu esôfago, e aí, à medida que ele vai passando, ele vai destruindo as camadas mais superficiais de células epiteliais. Então, vou ter que estar o tempo todo repondo, assim como no nosso órgão pele mesmo. Na nossa pele, a gente tem ali vários estratos de epitélio que vão estar tendo essas células mortas e vou estar tendo que ter a substituição constante dessas células. Então, eu vou ter que ter uma célula de base que esteja em alta capacidade mitótica, se dividindo e multiplicando o tempo inteiro, que é característico desse formato cúbico. Contudo, quando eu vou me afastando da região basal e eu vou indo para a minha região apical, que é a região mais distante, eu vou percebendo que essas células que antes eram cúbicas começam a se especializar, vamos dizer assim. E elas começam a ganhar o formato que elas realmente são quando maduras. E esse é o formato que define esse meu tecido, que são as células aqui mais distantes. E se vocês observarem nesse meu primeiro desenho, as células que estão mais distantes da minha superfície basal são células pavimentosas e não células cúbicas. Esse meu epitélio que está aqui, ele é um epitélio estratificado pavimentoso, não é epitélio estratificado cúbico, justamente porque essas minhas células superficiais são pavimentosas. E esse epitélio, ele é importante sempre de destacar, por quê? Porque o nosso epitélio da pele vai ser um epitélio estratificado plano, ou seja, pavimentoso, com a presença de queratina. Então, toda vez que vocês veem um epitélio estratificado, é importante destacar se ele tem ou não queratina, para a gente saber se a gente está falando do órgão pele, ou seja, aquele órgão que vai recobrir o corpo externamente, ou se a gente está tratando de uma superfície interna no corpo. Se eu tivesse aqui, além dessas minhas camadas, várias listas, manchas roxas, rosas, quer dizer, manchas rosas, essas manchinhas aqui soltas, elas seriam a minha queratina, que é o que vai caracterizar o meu epitélio da pele, que é justamente um epitélio estratificado plano com queratina, ou corniculado também, vocês podem ouvir esse nome. Então, para diferenciar, para eu saber que não é minha pele, eu vou e boto sem queratina. Eu tenho que sempre estar destacando isso daí. E aí, nesse caso, como esse daqui não tem queratina, ele provavelmente se trata do epitélio, como eu dei o exemplo de um esôfago. O esôfago, ele tem justamente esse epitélio. Mas para vocês entenderem, para vocês lembrarem que é importante vocês primeiro definirem a quantidade de camadas para vocês não se confundirem, porque senão vocês vão achar que nesse meu epitélio estratificado eu vou ter a presença de vários tipos celulares. E vocês têm sim vários tipos celulares, só que a definição do tecido não vai ser dada, tipo, ele vai ter ali na base células cúbicas, depois saindo ele tem células, sei lá, cilíndricas, depois lá no outro lado eles têm célula de tal jeito. Não.
a gente dá pelo padrão, pelo que é funcional e pelo que é maduro. E o seu formato maduro vai ser o que tiver na região mais apical, na região mais distante da minha base. Aqui a gente tem outros exemplos assim também, como seria se fosse estratificado cúbico, estratificado prismático. E vocês podem observar que aqui no prismático ele também tem essa mudança. Ele é meio cúbico aqui na base e depois ele vai começando a se tornar mais alto, se tornar mais colunar. Então, para todos os estratificados, vale a atenção nisso daí, de observar o que estiver mais distante da minha membrana basal para eu não me confundir. Destacando aqui alguns tipos especiais, a gente vai ter o que a gente chama de pseudo-estratificado. Então, pseudo, esse pseudo em espanhol, ou pseudo em português, quer dizer falso, ou seja, ele parece que é, mas não é. Então, ele parece que é um estratificado, mas ele não é um estratificado. E como que eu vou diferenciar isso? Como é que eu vou saber se ele vai ser estratificado ou não? Primeiro, ele vai ser um epitélio que, em maioria, ele é colunar. Então, nisso daqui já te dá uma dica. Se ele é colunar, você já vai prestando atenção ali para você não se confundir. Se ele fosse estratificado, ele seria, por exemplo, ele iria aqui da minha membrana basal até lá em cima. Iria até lá em cima, porque teria vários estratos de pele. Se vocês observarem aqui, vocês têm a distância de somente uma célula cilíndrica, somente uma célula colunar. Então, o que variou aqui é que é como se eu tivesse uma grande concentração de células epiteliais no mesmo espaço, e aí elas começam a se empurrar e a se amassar. E aí esses meus núcleos, eles vão se sobrepondo. Então, eu tenho núcleos aqui mais altos, núcleos aqui mais baixos, eu tenho núcleos aqui no meio termo, meio que parecendo perdidos aqui. Então, esses núcleos que vão te dar essa ilusão, como se todos eles fossem vários estratos. Mas se vocês observarem bem, vocês vão conseguir notar que todas as células vão chegar e vão tocar a membrana basal. Ou seja, se eu chego aqui e sigo a região mais apical até a região mais basal, ela está tocando a membrana basal. Todas elas tocam a membrana basal. Todas elas. Às vezes você não vai ver a altura perfeitinha e tal, mas vocês lembram que se isso daqui fosse estratificado, eu teria que ter a altura maior. Porque como vocês olham aqui nesse estratificado prismático, além dele ter uma altura maior do que esse pseudo-estratificado, ele também tem essa presença dessas células mais cilíndricas aqui na base. Então ele começa mais cilíndricas o quê? Mais cúbicas aqui na base, que vai começando a se especializar e se tornar mais cilíndrico. Então você tem uma organização visual muito diferente. Além dele, como epitélio assim diferente, né, de destaque, a gente tem também o nosso epitélio de transição ou urotélio, que vai ser um epitélio ali também já diferentão. Por quê? Porque ele é o epitélio do nosso sistema urinário. E ele é epitélio que serve principalmente, não somente, mas principalmente para as funções que a gente vai ter da nossa bexiga e do nosso trato urinário. Que é a questão da bexiga precisar encher para guardar a urina e precisar relaxar para poder eliminar essa urina. Então, ele é um órgão que ele está variando muito de tamanho. E ele varia tanto que ele precisa ter, óbvio, um epitélio que vá acompanhar essa variação para que esse epitélio não se rompa. Então, esse meu epitélio da minha bexiga, esse meu epitélio urinário de transição, ele vai se parecer, quando ele estiver relaxado, que é o epitélio estratificado, como vocês podem ver aqui, você tem vários estratos celulares. Contudo, quando a bexiga vai enchendo, começa a encher, fica cheia de líquido, ela vai esticando, 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 e essa quantidade de estratos vão diminuindo. Então, começa a ter um tecido um pouquinho mais com umas regiões até de tecido epitelial simples. Porque eu comecei a esticar essa estrutura e agora eu já vou ter a presença já de mais epitélio simples. Então, ele é um epitélio que ele parece um pouquinho uma bagunça, porque vocês podem ver uma célula mais aplanadinha aqui, mais simples, em camadas simples. E você pode ter do nada mais de uma camada aqui aparecendo. Porque nessa região, nessa segunda regiãozinha aqui, a bexiga ainda está relaxada, ela ainda não
se estirou, ainda não se esticou tanto quanto ela pode esticar. E aí ela fica organizada em várias camadas, para quando for necessário, quando essa bexiga for enchendo, essas camadas vão se afastando e vão se tornando um epitélio mais simples. Então, é epitélio que tem a ver aí justamente com essa nossa mobilidade. É importante destacar também que esse termo epitélio de transição, epitélio transicional, ele vai existir como sinônimo de urotélio, ou seja, do nosso sistema urinário, mas ele também é sinônimo de transição mesmo, ou seja, uma região em contato com a outra. Eu tenho isso onde? No meu esôfago. Entre meu esôfago e o meu estômago, eu vou sair de um epitélio estratificado para um epitélio simples. Então, eu vou ter uma redução linear da quantidade de células. Então, eu tenho aqui, tipo, alto assim, com várias camadas de células. E aí, eu vou ter aqui, ó, essa altura diminuindo, diminuindo, diminuindo para se tornar o epitélio simples do meu estômago. E aí, se eu pego e faço um corte, faço uma lâmina e pego essa região onde eu estou tendo mudança de epitélio, aí eu tenho um epitélio que eu vou também chamar de transição, que é justamente porque eu estou diminuindo o tipo, a quantidade de camadas. Então, essas minhas camadas que antes eram muitas vão se tornando um pouquinho poucas. Então, se eu faço um corte justo nesse lugar, eu estou pegando justamente essa transição de um para o outro. Porque não vai ser uma transição abrupta. Então, eu não vou ter, tipo, 15 camadas se tornando uma do nada. Eu vou ter 15 que se tornam 14, que se tornam 13, até se tornarem somente uma. Então, é importante vocês saberem que também tem isso daí como sinônimo. Além disso, eu também tenho o endotélio, o endocárdio e o mesotélio. Endotélio vai ser justamente o epitélio dos meus vasos sanguíneos. É um epitélio pavimentoso simples. É o epitélio que vai estar ali justamente formando, como eu falei, a estrutura dos meus vasos, principalmente meus capilares. Aí ele vai ser, só para lembrar, pavimentoso simples. Ele é PV, pavimentoso simples. Meus vasos sanguíneos são PV. O meu endocárdio, ele vai ser já a membrana interna do meu coração, por exemplo. Eu vou ter o meu mesotélio, que vai recobrir vísceras internamente. Então, eu tenho várias estruturas que nada mais é do que um epitélio pavimentoso simples que eu peguei e, por estar em determinado lugar, eu dei um nome especial. Como o meu endocárdio, que eu cheguei e dei esse nome especial de endocárdio, porque ele vai ser epitélio do meu coração. Ou seja, ele recebe o sobrenome ali do órgão que ele está. Mas nada mais é do que epitélio pavimentoso simples. Aqui um pouquinho sobre a polaridade, eu vou falar um pouquinho mais rápido disso já, porque é importante, mas não precisamos entrar em tantos detalhes, porque isso daqui é mais biologia do que histologia. Mas para lembrar, a gente vai ter aqui, ó, nossas regiões, e cada região vai ter suas características. A região basal, eu já falei para vocês, que vai ser a membrana basal e abaixo disso a lâmina própria de conjuntivo. A região apical vai ter especializações de membrana, que podem ser microvilosidades, que é o que mostra aqui na sua imagem, mais à direita, que são característicos de locais de absorção, tipo o meu intestino. Eles vão aumentar a superfície de contato e possibilitar com que mais substâncias entrem e saiam da célula. Esse daqui, o meu segundo no meio, são os meus estereocílios, que são menores do que as minhas microvilosidades e que vão ser caracterizados por serem extensões da membrana, extensões proteicas da membrana, que não possuem movimento. Eles vão captar estímulos para o meu sistema nervoso, eles vão interpretar estímulos e vão encaminhar para o meu sistema nervoso, para os meus neurônios. E um exemplo importante disso é nos nossos canais auditivos. Nossos canais a gente vai ter estereocílios que não se mexem, contudo, quando a gente está em contato com algum som, com alguma onda sonora, eles vão entrar em ressonância e vão vibrar no mesmo ritmo, no mesmo comprimento de onda dessa onda que eu estou recebendo, onda sonora. Isso vai fazer com que eu possa pegar aquele estímulo, interpretar aquele estímulo, mandar para o meu sistema nervoso central e entender o som. Então, estruturas que eu vou ter essa relação de ter uma ali
uma ressonância que não vai ter o movimento próprio. Não é que a minha membrana, ela sozinha, ela se movimenta, ela não faz isso. Tanto é que estéreo é justamente porque não tem, né, movimento. Ela vai chegar e ela vai ser movimentada pelo meio. Então não é característico dela. Ela chega e ela é movimentada. Quando ela é movimentada, ela capta esse sinal e vai enviar esse sinal para onde for necessário. Além disso, saindo dos estereocílios e indo para algo ainda menor, eu tenho os meus cílios. E os meus cílios, eles sim possuem movimentos e são muito mais vastos. Enquanto que esses daqui, os estereocílios, eles se localizam em grupamentos, ou seja, eles se concentram aqui em várias bolinhas, vários cilindros, vamos dizer assim. Eu tenho tipo essas bolinhas aqui, outras bolinhas aqui com vários estéreos, e tem espaços vazios sem estereocílios. Os meus cílios, eles vão estar mais uniformes na minha membrana e vão possuir movimento próprio. A exemplo do que? A exemplo do meu sistema respiratório, que vai chegar e vai precisar eliminar substâncias poluentes do meu ar. Então, eles vão possuir cílios que vão se mover, por exemplo, na região da traqueia, vão se mover e vão empurrar aquele muco produzido ali, junto com sujeira. Muco, lembra que é uma substância viscosa, vai produzir muco e vai jogar aquela sujeira do ar, dos poluentes, para fora do corpo, para evitar infecções e obstruções. Então, esse sim, ele tem movimento. E é o menor também. Aqui já tratando das especializações de região basal e região lateral, a gente vai ter como especialização principal da minha região basal o que a gente vai chamar de M-desmossomo, que nada mais é do que um desmossomo, que é a especialização lateral, só que dividido no meio. O que é isso? O desmossomo vai ser uma proteína em uma membrana, proteína associada à membrana de uma célula, tipo célula número 1, que vai chegar e vai conectar, vai formar como se fosse uma fitinha adesiva aqui com a célula número 2 e vai permitir que elas se tornem justapostas, que é aquela característica que a gente viu no começo. E aí, da mesma forma que eu torno elas próximas, que eu colo uma nas outras pelo meu desmossomo na minha especialização lateral, na minha especialização basal, eu vou ter o meu M-desmossomo, ou seja, metade de um desmossomo conectando a minha lâmina basal. Lembra lá no começo da aula que eu falei que a lâmina basal ela é acelular, elas são várias proteínas? E aí, o meu desmossomo completo, ele é um desmossomo numa célula e outro desmossomo na outra célula. Como eu já tenho uma membrana aqui, na minha região basal, que é só proteínas, eu só vou precisar de um desmossomo da minha primeira célula conectada a essa minha lâmina. Então, por isso que eu digo M. M é de meio desmossomo. Ele não tem um outro desmossomo em outra célula para complementá-lo. Ele já se conecta diretamente com minha lâmina basal. E é o que possibilita com que, se eu tenho um desenho circular, se eu tenho um desenho ondulado, se eu tenho um desenho reto, todo o meu epitélio vai seguir aquele formato, porque eu tenho a presença de M desmossomos conectando o meu epitélio com a minha lâmina basal. Eu tenho junções também, que a gente chama de junções oclusivas, que são junções que não vão deixar passar absolutamente nada, não deixa passar água, não deixa passar nutriente, não deixa passar nada. Elas vão travar o transporte naquela região. Além disso, eu tenho junções aderentes, que são similares aos desmossomos, elas vão funcionar ali para justamente fazer adesão entre as células. Mas lembrando que o desmossomo ele é como se fosse uma junção um pouquinho mais forte, porque ele vai envolver a minha estrutura ali de citoesqueleto para deixar mais firme do que meramente a minha junção aderente. Enquanto isso, eu tenho para o final junção comunicante, que é, como eu falei, como eu vou ter uma lâmina de conjuntiva ali para poder nutrir o meu tecido epitelial, eu vou precisar que eu tenha troca de substâncias dentro do meu tecido epitelial para que ele seja nutrido de forma uniforme. Então, as minhas junções comunicantes vão ser proteínas de membranas, proteínas canais, que vão ter canaizinhos ali para possibilitar com que substâncias migrem de uma célula para outra. Então, nutrientes, ou seja lá o que for necessário, vão usar essas junções para poder estar transitando. Aqui nós já saímos um pouquinho do nosso epitélio de revestimento e vamos para o nosso epitélio glandular. Nosso epitélio glandular,
antes da gente estudar tudo, é importante lembrar que ele é produção de alguma coisa. E aí, para poder produzir alguma coisa, ele vai se organizar de forma individual ou de forma agrupada. E aí, nessa minha tentativa, nessa minha busca de ser funcional, de produzir algo, seja proteico, seja lipídico, seja hormonal, geralmente muitos hormônios nossos são lipídicos, a gente vai ter o nosso tecido epitelial de revestimento inicial. Esse primeiro aqui, esse número 1, ele seria tecido apenas de revestimento, ou seja, ele está certinho aqui no seu tamanho. E aí, algumas células desse meu tecido de revestimento começaram a se especializar. E aí, elas podem se especializar e sozinhas, sem ter que fazer muitas mudanças, começar a produzir muco para o meio em que ela está. Se elas individualmente são capazes de produzir muco, se elas não precisam de mais ninguém, elas são o que a gente vai chamar de glândulas ou células caliciformes, que é a nossa única glândula unicelular, que são essas primeiras aqui indicadas na nossa evolução de tecido aqui, ó, que a gente tem a nossa linha número 1, nossa linha número 2 e nossa linha número 3. Na linha número 2, você vê que elas começaram a se tornar um pouquinho mais curvas até chegarem e começarem realmente a produzir muco e a liberar muco para aquele ambiente. Então, elas sozinhas, elas já conseguem chegar ao seu produto final, que é o muco. Elas chegam, liberam muco e soltam ali para o meio ambiente. Então, essa é a minha célula caliciforme, é minha glândula caliciforme, caracterizada principalmente por ter o formatinho de cálice, ou seja, ela é uma bolinha branca no meio do meu tecido epitelial colunar. Saindo daqui, a gente pode ter uma junção onde várias células caliciformes vão estar reunidas, mas que não vão sair muito aqui do meu epitélio de revestimento. Eles ainda estão aqui no meu epitélio de revestimento, que é o que a gente chama de glândula intraepitelial. Ou seja, eu peguei várias caliciformes, botei uma do lado da outra e elas juntas vão conseguir produzir uma quantidade maior de muco por essa associação unida ali uma na outra. Então, isso é a glândula intraepitelial. Lembrando que aqui já não é mais unicelular, já é pluricelular. A única que é unicelular é a minha caliciforme. Não existe nenhuma outra glândula unicelular. Saindo da minha caliciforme, saindo da minha intraepitelial, vamos dizer que essas intraepiteliais elas continuaram se associando e começaram a migrar. E migraram para onde? Para baixo, para a região mais basal, que seria justamente a minha região, onde eu vou encontrar o meu tecido conjuntivo. Tudo aqui embaixo é tecido conjuntivo. Esse meu tecido conjuntivo, ele está recebendo essas minhas células epiteliais e essas células estão conformando agora estruturas mais complexas, que podem ser estruturas que vão manter ou não vão manter dutos. Essa primeira que eu tenho aqui, ela vai ser uma glândula exócrina. Por que exócrina? Porque ela possui ducto e porque ela ainda tem contato com esse meu meio externo, com a minha luz. Por isso que a minha glândula intraepitelial ela também é uma glândula exócrina, porque ela tem contato com a luz, que seria a região onde não teria nada, a região mais externa do órgão. Aí, beleza, eu tenho aqui duas regiões. Eu vou ter adenômero e eu tenho meu ducto ou conduto excretor. Adenômero é onde estão localizadas as células produtoras de substâncias, que podem ser serosas ou mucosas. Essas células vão estar aqui, nessa região de adenômero, e vão estar liberando aqui, produzindo aquele meu conteúdo necessário, juntas, e aí vão estar liberando para o meio por esse meu ducto. Aí por aqui ela sai e vai para o meio. Isso é minha exócrina, ou seja, glândula com ducto. Se eu continuo essa minha migração de células, ela sai tanto, se afasta tanto da minha luz, que ela chega a perder, ou seja, ela perdeu esse meu ducto, agora ela funciona apenas com o meu adenômero. Ele vai continuar produzindo hormônio, ou seja lá o que for, mas agora elas vão ter que associar de uma forma diferente. Elas vão ter que se associar de uma forma que elas achem estruturas para poder fazer a liberação do seu conteúdo. E essas estruturas
vão ser principalmente os nossos vasos sanguíneos, que são ricos onde? No nosso tecido conjuntivo, que é a estrutura em que a gente está analisando. Então, esse meu epitélio, ele se associa aos vasos sanguíneos e ele começa a produzir substâncias para jogar nesses vasos sanguíneos. E eles podem estar aqui, como vocês veem, revestindo os vasos sanguíneos ou sendo abraçados por eles. Isso daqui já é uma glândula endócrina. Endo é sempre algo que é dentro, então ele vai jogar dentro do vaso sanguíneo. E exócrina, exa é sempre algo que é fora, então ele joga fora do tecido, porque isso daqui seria a luz, seria a parte que não é, vamos dizer assim, é órgão do corpo, seria o interior de alguma coisa, interior do meu sistema digestivo, sistema respiratório, dentro da boca, seja lá o que for. Então, endócrina não, eu vou mandar para os meus vasos sanguíneos e às vezes isso pode migrar aí pelo meu corpo inteiro. Mas constitucionalmente a formação desses tecidos é diferenciada por essas características de migração. Ou seja, na minha glândula endócrina eu não tenho mais a presença de ductos, eu tenho apenas a região do meu adenômero. E aí eu vou ter essa liberação direta para os meus vasos sanguíneos. É importante lembrar que nessa minha glândula exócrina eu posso achar um tipo de epitélio que a gente vai dizer assim que é epitélio especial. Esse meu epitélio, ele vai estar recobrindo esse meu ducto e vão ser células bem fininhas, células bem planas. Às vezes você só vê a manchinha do núcleo, assim, você não vê nem nada mais. E aí você vai pensar, nossa, parece uma célula muscular. E aí essa célula que parece uma célula epitelial, ou parece uma célula muscular, ela na verdade é uma célula epitelial. Só que ela é uma célula epitelial que imita a função de um músculo. Ou seja, são células epiteliais que possuem a propriedade de contração. E é o que a gente vai chamar de células de músculo, mioepiteliais. Que é justamente o que eu falei. São células do epitélio, elas são epitélio, só que elas conseguem, pela sua estrutura plana, conseguem dar uma contraçãozinha. Então elas estão... Eita, ficou horrível. Elas estão aqui, sendo bem planinhas, de boas. E aí elas vão fazer o seguinte, elas vão diminuir o seu diâmetro. E aí vão se contrair. Quando elas fazem isso, quando elas diminuem de tamanho, elas fazem com que esse meu conteúdo na região do adenômero seja empurrado para fora. E isso vai auxiliar a minha secreção de substâncias. Aqui, quanto ao tipo de produção e a forma de produção das minhas glândulas. Meu tipo de produção pode ser mucosa, serosa, seromucosa ou mista. Mucoso, essa minha substância mucosa, ela é uma substância que primeiramente não vai ser tingido. Então, quando eu olhar no meu microscópio, eu vou ver manchinhas brancas, eu vou ver células muito claras, eu vou ver células com os núcleos achatados na periferia, ou seja, células bem clarinhas e núcleos achatados periféricos. Já a minha célula serosa, ela vai ter muita coloração, ela vai pegar bastante coloração. Então, ela é uma célula rosa bem escura com o núcleo redondinho. Então, se eu tenho uma célula assim, que ela tem o citoplasma bem rosão escuro, o núcleo aqui escuro, mais redondinho, isso vai ser uma serosa. Se eu tenho uma célula que ela é branca, ela quase não pega tingimento, e eu tenho um núcleo aqui mais periférico, achatado na minha periferia, ele não é redondinho, isso daqui é uma célula mucosa. Isso é importantíssimo vocês saberem. Aqui eu vou ter o meu muco sendo produzido no meu citoplasma para ser enviado para fora. E aqui também, só que aqui é mais aleatório. Ele vai ser produzido em todo o citoplasma e aí vai saindo da minha célula serosa. Quando eu tenho uma célula seromucosa, nada mais é do que aquela minha glândula que eu vi aqui, essa minha glândula endócrina, por exemplo, que eu vou ter nessa minha glândula endócrina a presença de algumas regiõezinhas, algumas células aqui serosas e algumas células mucosas.
que vão estar liberando o seu conteúdo juntos, e aquele meu conteúdo final, ele vai ser um misto, vai ser uma mistura de cera e de muco. Ou seja, o meu resultado final, ele é um pouquinho dos dois. O meu produto final, ele é um pouquinho dos dois. Então, se um está defeituoso, o meu produto final está defeituoso também. Enquanto que a minha glândula mista, ela na verdade é um órgão, já não é uma glândula, uma unidade glandular ali, como eu vi. Ela já é um órgão, como por exemplo, meu pâncreas. Então, vou desenhar perfeito, claro, fazer todos os formatos, cauda, cólon. Aqui, em uma região dele, eu vou ter, por exemplo, essa região mais aqui da direita, eu vou ter células mucosas, e na minha região da esquerda eu vou ter células serosas, glândulas serosas, formando um órgão. E aí eu posso, por exemplo, ter um problema que afete minha região mucosa, mas que não afete a minha região serosa. Então a minha serosa, ela consegue funcionar independente da minha mucosa. Enquanto aqui na minha célula seromucosa, o meu produto final é uma mistura dos dois. Então se deu problema em um, deu problema em tudo. Aqui não, aqui eu consigo funcionar independente. Então se eu pego uma lâmina de pâncreas para olhar, eu vou estar numa região do órgão, por exemplo, se eu estiver olhando aqui na minha direita, eu vou ver várias glândulas mucosas brancas, mas aí eu começo a correr, essa lâmina começa a ir para o lado e começo a perceber que eu não encontro mais mucosas, eu só encontro glândulas serosas. Então isso é a nível de órgão, aqui já é nível de uma unidade. Naquela mesma unidadezinha que eu tenho de glândulas mucosas, por exemplo aqui, eu vou ter também associado com isso glândulas serosas. Lembrando que a mucosa eu vou ter o núcleo achatado na periferia. E a minha serosa eu vou ter ele redondinho no centro. Só que o que é que acontece? Quando eu vou fazer a minha fixação para montar a minha lâmina, essa estrutura aqui, que eu teria, por exemplo, aqui no meio uma serosa e aqui outra célula serosa, essas minhas mucosas elas vão empurrar essas minhas serosas para a periferia. E aí eu vou ter formando aqui uma meia lua escura, ou seja, eu vou ter aqui na superfície externa os núcleos redondinhos, só que uma célula com o citoplasma bem tingido, bem pintadinho e bem roxo, bem escuro. E aí fica justamente com essa estrutura aqui de meia lua. Isso é característico, muito marcante de glândula seromucosa. Toda vez que vocês virem uma célula mucosa, vocês vão identificar por isso daqui. Minha glândula mista não, minha glândula mista vai ser aqui uma glândula mucosa. Aqui do outro lado do órgão, uma glândula serosa. Então, eles são bem diferentes funcionalmente falando. Agora, saindo um pouco disso e indo para a minha forma de produção, eu vou ter 3 formas que vão ser merócrina, holócrina e apócrina. E aí eu sempre dou aquele velho esqueminha para vocês lembrarem do que acontece em cada uma. Holócrina, vocês vão lembrar pela frase de ó que dó da holócrina. Por que dó da holócrina? Porque essa célula, quando ela for produzir suas substâncias e ela jogar para o meio, ela vai morrer. Porque a sua substância é justamente todo o seu conteúdo citoplasmático. Então ela produz no seu citoplasma e na hora que ela vai liberar isso, ela tem que produzir tudo que ela tem. Então é como se isso daqui tivesse sujeito a agiota. E a bichinha faliu. Criou dívida com a agiota. Na hora de pagar tinha tanta dívida maior que faliu e ela morreu. Então ela jogou para aqui e por isso a gente fica com dó dela. Porque a célula inicial ela morre. E aí eu vou ter que criar novas células para poder chegar e produzir novos conteúdos e ter uma liberação ali constante. Isso daqui é o que acontece na nossa glândula sudorípara, a glândula de suor. Ela morre. As células que fazem parte do seu conduto, elas vão liberar a sua secreção e vão morrer depois. Aqui eu tenho um segundo grupo que vão ser as merócrinas. E aí vocês lembram que merócrina também pode ser chamada de glândula écrina. E é fácil de lembrar que merócrina
é écrina porque uma palavra está contida na outra. Então, se eu pego merócrina, eu corto esse M inicial e eu corto esse RO, eu tenho a palavra écrina. Então, a palavra écrina, ela está aqui contida na palavra merócrina. Então, fica fácil de vocês lembrarem que uma é igual a outra. E aí, vocês lembram que merócrina, ela começa com me de melhor. Ou seja, ela é que se dá bem nesse processo todo. Por quê? Porque ela produz a sua substância e solta para o meio somente a sua substância. Então, se eu produzo um lipídio, eu vou soltar para o meio apenas aquele lipídio. Não estou perdendo nada, não estou sendo prejudicada, estou só secretando ali minha substância sem mais problemas. Então, a célula original, ela fica aqui, ó, como o desenho diz, fica intacta. Já o nosso último grupo, que é a nossa apócrina, começa com a P de apoio, ou seja, ela vai precisar de um apoio de uma vesícula para secretar a substância dela. Então, essa porção que ela vai ter aqui, ó, de secreção, essas vesículas que vocês estão vendo, vai ser parte do seu citoplasma e parte da sua membrana. Ela perde parte da membrana. Então, ela precisa do apoio de vesículas, ela precisa do apoio da sua própria membrana para poder secretar substâncias. Então, ela tem uma perda, mas ela é uma perda mediana em relação às outras duas. Já que a holócrina vai morrer e a merócrina não vai sofrer nada, a apócrina já é um dano ali meio mediano, ela consegue sobreviver. Aqui, não tão importante assim, mas sempre bom citar, a gente tem aqui, ó, como eu já falei antes, a classificação de glândulas exócrinas e a presença de células mioepiteliais, que eu já não vou citar mais, porque a gente já explicou ali como é que funciona. Mas a gente pode classificar essas glândulas quanto ao seu conduto excretor e quanto ao seu adenômero. Quanto ao seu conduto excretor, elas podem ser simples ou compostas, ou seja, quando tiverem apenas um conduto, o que mostra aqui no primeiro desenho, e elas podem ser compostas quando elas têm vários condutos. Lembrando que os condutos são a região onde não tem as células produtoras de hormônios, de substâncias secretoras. Então, são células apenas de revestimento. São células que vão apenas deixar com que o conteúdo passe, ela não vai produzir conteúdo. Então, uma classificação para você saber se é simples ou composta, você tem que saber se aquela célula ali ela está funcionando como conduto ou se ela está funcionando para excretar substâncias. Porque se a gente vai, secretar. Se a gente vai analisar a parte secretora, a parte do meu adenômero, ele também pode ter uma formação que vai ser de algumas morfologias específicas, que seria tubular, acinar e túbulo acinar, mas ele também pode ser ramificado. E eu destaco isso para vocês não confundirem ramificado com composto. Composto a gente fala da região de conduto e ramificado já é adenômero, ou seja, se eu tenho um adenômero ramificado é porque eu vou ter células produtoras ramificadas, ou seja, se eu tenho isso aqui, assim, essa árvorezinha e depois o ducto, o meu ducto seria daqui para cima. Já essa minha parte mais de baixo seria toda secretora, inclusive essa porção inicial aqui também. Ela também seria secretora. Aqui eu teria secreção, aqui embaixo eu teria secreção em todos os lugares. Se eu tivesse secretor em todos esses lugares, aí sim ela seria ramificada. Lembrando que ela pode ser tubular se ela tem o formato de túbulo, ou de tubo, né? Isso é simples, é só observar que é um tubinho. Acinar a gente também pode chamar de alveolar, ou seja, tem o formato de um alvéolo, ela é redondinha. Também simples de lembrar porque é redondinha. E túbulo acinar é quando ela for externamente um ácido, ou seja, externamente redondo, mas a região interna é tubular. Então, eu tenho um tubinho que externamente eu vou ter aqui, ó, várias células com tamanhos diferentes para recobrir. A sua luz, a sua região interna é tubular, mas por fora ela forma uma bolinha, por isso que a gente diz que é uma mistura dos dois e é túbulo acinar. Aqui para lembrar o que a gente não pode esquecer, como sempre, o tecido epitelial ele vai ser avascular, vai ter células justapostas, vai ter pouca matriz extracelular,
vai ser dividido quanto a quantidade de camadas em simples ou estratificado, destacando que estratificado tem que indicar se vai ter ou não queratina. Vai ser classificado quanto ao formato, vai ter ali alguns destaques, né, para o pseudoestratificado, o nosso urotélio ou epitélio de transição também. A gente vai ter, na parte glandular, glândulas que podem ser endócrinas ou exócrinas. Elas podem ser classificadas, além disso, quanto ao seu produto, mucoso, seroso, seromucoso ou um misto. E também quanto à sua forma de produção e de excreção, que vai ser merócrina, holócrina e apócrina. Agora nós vamos para o nosso tecido conjuntivo. Ele é um tecido que, assim, o que conta aqui de importante para a gente lembrar dele agora, nesse momento, na verdade, o mais importante deles vai ser justamente as especializações dele, que o nosso tecido conjuntivo, ele pode se especializar e formar vários outros tecidos, porque ele nada mais é do que uma massinha de modelar que vai gerar ali 1 milhão de coisas, porque ele possui vários tipos de célula, vários tipos de célula, mas ele vai ser principalmente definido pela sua matriz extracelular, que, como eu falei, é tudo que não é célula. Ou seja, nesse caso aqui, a gente está falando principalmente de fibras proteicas. Mais destaque para elas do que para todo o resto. E as nossas fibras, elas podem ser fibras de colágeno, que são as mais abundantes e as mais importantes. Então, vou até circular aqui. Colágeno, a gente tem vários tipos, não vou entrar em detalhes, mas a gente tem vários tipos de colágeno. A gente tem também fibras reticulares e fibras elásticas. As reticulares, elas vão formar redes, por isso tem esse nome. E as elásticas, elas vão ter essa capacidade de maleabilidade e de distensão. Ou seja, já vão ser tecidos aí que vão estar com um movimento maior de questão de você poder dobrar aquele tecido, mexer naquele tecido. Já a gente vai ter outra estrutura formando aí também, que é a nossa substância fundamental, que ela vai ser ali os proteoglicanos, glucoproteínas multiadesivas, que, como o nome já diz, ela vai servir como um adesivo ali no meio do meu tecido, e glucosaminoglucanos. E é importante lembrar que o meu tecido conjuntivo, ele vai ser o responsável por fazer toda a troca de substâncias, porque ele é ricamente vascularizado. Principalmente o meu tecido conjuntivo frouxo, porque dentro desse grupo eu vou ter duas classificações importantes e primárias, que vão ser tecido conjuntivo propriamente dito, que é o que a gente está estudando agora, que a gente vai entrar agora, propriamente dito, ou seja, é a base de tudo. E aí, dentro dele, a gente foi tendo algumas divisões, algumas especializações, que foi propriamente dito frouxo e propriamente dito denso. Esse meu denso e esse meu frouxo, ele é denso quando ele tem muita fibra e pouca célula, e ele é frouxo quando ele tem muita célula e pouca fibra. E aí cada um desses dois grupos foi se especializando tanto que criaram novos tecidos, e esses tecidos a gente vai chamar de tecidos conjuntivos especiais ou especializados. Que aí a gente tem alguns exemplos, como que a gente vai tratar depois de tecido cartilaginoso, mas a gente também tem tecido sanguíneo, tecido adiposo, tecido hematopoético, a gente tem vários tecidos que vão ser fruto do meu tecido conjuntivo inicial. Aí, beleza, voltando tudo. Dentro desse meu tecido conjuntivo, eu também posso ter células residentes ou células transitórias. As residentes, a gente destaca sempre fibroblastos, porque, como a gente sempre tem que lembrar, o nosso tecido conjuntivo ele vai ser definido pela matriz extracelular, que são as fibras, principalmente. E as fibras são produzidas por essa célula que a gente chama de fibroblasto. Por isso, blasto. Blasto é construção, ou seja, construção de fibras. E aí, essas células vão construir essas fibras, e essas fibras vão estar ali se organizando no tecido e dando as características maiores do tecido. Mas, além disso, a gente também pode encontrar macrófagos, adipócitos, mastócitos, células madres. E a gente também tem células transitórias, como os glóbulos brancos, que podem ser granulosos ou não granulosos. Não vou entrar em detalhes também, porque isso é detalhes que a gente vê mais quando a gente estiver vendo sanguíneo. Aqui as classificações, como eu falei, a gente vai ter tecido conjuntivo propriamente dito laxo ou frouxo, ou então denso, que pode ser modelado ou não modelado. E os nossos especiais também já citei. Aqui o nosso conjuntivo frouxo,
ele vai ser marcado por ter muita célula, né? Ele tem fibras, mas são fibras pouco ordenadas e que não se destacam muito assim. Você vê muita bolinha. Cada bolinha dessa é um núcleo celular. Então tem um monte de núcleo. Por isso que eu digo aqui que eu tenho muita célula. E vocês percebem que tem alguns espaços vazios, vocês têm umas manchinhas brancas aqui, que é onde seria preenchido por líquidos. Então esses líquidos, tipo a água não vai corar, né? Então você vai ter esses líquidos aqui preenchendo esse espaço, mas deixando esse espaço como se fosse um tecido com consistência gelatinosa. Isso daqui nada mais é do que uma gelatinazinha. E aí ele vai ser o principal que vai estar associado ao meu epitélio, porque ele é o importante para recobrir vasos sanguíneos. Então, se o meu epitélio ele precisa de nutrição, eu vou ter abaixo do meu epitélio justamente esse meu tecido conjuntivo frouxo. Então, aquela membrana que eu falei de lâmina própria ou membrana própria é tecido conjuntivo frouxo, justamente pela presença de vasos sanguíneos. Aqui vai ser por onde esses vasos vão trazer o oxigênio. Esse oxigênio vai migrar e vai chegar nas células dos meus tecidos. Então, a partir deles que você vai ter toda essa nutrição tecidual. Ele é muito importante nesse aspecto. Além disso, vocês também podem encontrar alguns outros tecidos associados, como principalmente a presença de linfócitos. Os linfócitos são essas célulazinhas pequenininhas que vocês podem ver aqui. Tem algumas soltas aí, mas é principalmente uma célula que vai ter um grande núcleo, um núcleo escuro, grandão e pouco citoplasma. Então ele é uma célula tipo assim. Isso daqui são linfócitos. Aqui meu conjuntivo regular denso. Ou seja, denso quer dizer o quê? Vai ter muita fibra. Ele é regular por quê? Porque as minhas fibras vão estar regulares, vão estar modeladas. A gente também chama de tecido conjuntivo denso modelado. E essas fibras vão estar todas no mesmo sentido. Se eu tenho uma que é horizontal, como vocês podem ver aqui, eu tenho uma horizontal, isso é fibra de colágeno, eu vou ter todas horizontais também. E eu tenho pouquíssima célula. Aqui no meio, eu tenho os núcleos aqui, soltos. E esses núcleos são justamente de fibroblastos. Porque lembra que eu falei que os fibroblastos vão produzir as fibras? Então, os fibroblastos vão estar aqui produzindo o meu colágeno e vão estar preenchendo esse espaço de colágeno. Então, eles são meio... Isso aqui é tão denso, tão concentrado, que quase não cabe outras células e nem matriz extracelular. Ele vai estar aqui um tecido constituído com muita resistência. Ele é marcado justamente por isso, pela resistência. Então, ele é característico de tendões, ligamentos e aponeuroses. A aponeurose, só para lembrar, é aquela membrana que parece um plástico e que está conectando alguns dos nossos ossos longos, como, por exemplo, o rádio e a una. Entre o rádio e a una, quando a cabeça do rádio vai girar ali na base da minha una, a gente vai ter uma membrana que vai auxiliar e vai limitar esse movimento. Essa membrana, ela parece um plástico, ela é bem densa. Então, ela é esse tipo de conjuntivo aqui que vocês estão vendo. Aí, ó, completamente diferente daquele dali. Olha como esse desenho aqui é uniforme. O do denso regular, ele é bem uniforme, é tudo na horizontal. Se eu tiver uma na horizontal, todos estão. Se eu tiver uma na vertical, todos estão. Eu já vim para outro que é completamente aleatório. Ou seja, eu tenho uma aqui que ela faz uma curvinha, eu tenho aqui uma que faz uma curvinha para o outro lado, eu tenho uma horizontal. É uma bagunça. Se eu olhei e é uma bagunça, isso é denso irregular. Perceba que ele é denso porque ele realmente ainda tem muito mais fibras do que células. O meu tecido conjuntivo frouxo, olha como é que ele é mais claro. Ele tem um monte de núcleo, várias células. O meu tecido denso não, você quase não vê núcleo. Você vê um monte de linhas, um monte de marcações. E essas minhas marcações vão ser justamente as minhas fibras, principalmente fibra de colágeno também aqui. E poucas células, né, gente? Abundância de fibras e poucas células. Também tem pouca substância fundamental. Então, ele não tem aqui espaço para muito líquido ali no meio, para muitas daquelas substâncias que a gente viu. Aqui, só para comparar um pouquinho os tipos de fibras que a gente tem. Colágeno, como eu falei, ela são as mais flexíveis e resistentes, são como se fossem as cordas mais grossas. Então, elas são o que vai dar justamente... quanto mais colágeno eu tiver, mais denso é o meu tecido.
Ela vai ter também as fibras reticulares, que vão ser mais finas do que as de colágeno. Elas são formadas por colágeno tipo 3, mas elas vão se modificar também aí, porque elas vão fazer parte do processo de cicatrização. Então, se eu tenho ali um dano no meu tecido, no meu vaso sanguíneo, e aí eu preciso reestruturar aquele vaso para evitar que eu tenha uma hemorragia, eu vou ter a formação inicial de fibras reticulares que vão formar essas redes para tapar aquele buraco e pegar, por exemplo, plaquetas e começar a trazer plaquetas para você ter toda a cascata de coagulação e ter a cicatrização daquela minha região. Então, essas reticulares são importantes para esse processo. Elas vão ser inicialmente colágeno tipo 3, mas se eu não me engano, depois elas se tornam colágeno tipo 1. Isso, tá até escrito aqui. Elas vão se tornar colágeno tipo 1 e vão ser mais resistentes e são produzidas por fibroblastos, mas também são produzidas por outras células, como células de Schwann, o sistema nervoso periférico, e também tem musculares lisos, reticulares dos tecidos linfáticos e hematopoéticos. Porque elas vão estar presentes em vários tecidos para justamente assegurar de que a gente tenha a ocorrência dessa nossa cicatrização. E também destacar que as nossas fibras reticulares, elas não pegam a tinção de eosina e hematoxilina. Então, elas vão se tingir com tinção de Schiff, que é justamente essa tinção que fica assim, essas manchas pretas e umas sombrinhas aí meio marrons. Nosso último grupo de fibras são as fibras elásticas, que o nome já diz, né? Elas vão servir para dar elasticidade. Elas vão servir para tecidos que a gente precisa ter maleabilidade. Vão estar associadas com as fibras de colágeno, mas não necessariamente são formadas por elas. Elas são bem mais finas que as de colágeno e no visual, assim, quando você observa, elas parecem vários cabelinhos. Então elas são essas coisas, essas manchinhas fininhas aqui, como se tivesse caído cabelo nessa lâmina. Essas mais grossas aqui no fundo são as de colágeno. E aí vocês conseguem comparar a grossura de uma com a outra. Essas roxinhas aqui, ó, elas são justamente coradas com hematoxilina, enquanto as de colágeno são coradas com eosina, por isso que são rosas. Então elas ficam essas manchas rosas de fibra de colágeno aqui no fundo, com essas linhas, esses cabelinhos roxos de hematoxilina, que são as nossas fibras elásticas. Aqui para lembrar, o meu tecido conjuntivo frouxo ele vai ser definido pela matriz, ou tecido conjuntivo, desculpa, vai ser definido pela matriz extracelular, vai possuir células residentes ou transitórias. Sua principal célula vai ser sempre o fibroblasto, porque produz as fibras. A principal fibra vai ser a de colágeno, e ele vai poder ser classificado em propriamente dito frouxo ou denso, sendo que o denso ele pode ser modelado ou não modelado. E ele pode ser especial, que aí vai ser cartilaginoso, ósseo, adiposo, sanguíneo, hematopoético ou linfático. E as nossas fibras principais, além da de colágeno, a gente vai ter também as reticulares e as elásticas. Agora, antes de ir para o nosso último grupo, eu vou só tomar uma água aqui rapidão também para poder continuar. E aí vocês dão uma respirada que eu já volto. É bem rapidão mesmo, 2 segundinhos. Pronto, então, vamos continuar aqui para o nosso último grupo de tecido,
que é o nosso tecido cartilaginoso, e como eu falei no começo, ele vai ser o nosso primeiro tecido especial, o nosso conjuntivo especial. E ele dá para associar como se eu tivesse pego aquele meu tecido conjuntivo denso e tivesse especializado tanto que eu cheguei a formar as minhas cartilagens. Então as minhas cartilagens, elas são aí com uma presença muito marcante de fibras, ou seja, a maioria delas vai ser justamente matriz extracelular. Não tem quase nada de células. Mas a gente vai ter como principal célula desse tecido o que a gente vai chamar de condroblasto. Lembra que antes no meu produtor de fibras eu tinha fibroblasto? É como se esse meu fibroblasto também tivesse evoluído e agora eu tenho um condroblasto, porque condro é de cartilagem. Então ele vai ser a célula que vai produzir essas minhas fibras para minha cartilagem, vai dar sustentação para minha cartilagem. Então, além disso, além do meu condroblasto, eu também tenho uma célula que seria o condroblasto, ele é um pouquinho imaturo. Então, no seu amadurecimento funcional, ele se torna o que a gente chama de condrócito. Esses termos, assim, tipo blasto, ele é construção, mas ele também é imaturo. Cito é a célula que é mais madura no tecido. Então, se eu falo condrócito, é a célula residente, é a célula mais madura. E a célula marcante também nesse tecido. Da mesma forma que se eu vou analisar tecido ósseo, eu vou ter lá também osteócito, osteoblasto. Eu também tenho o que a gente vai chamar de clasto, né? Que aqui no caso a gente tem a presença, sim, de condroclasto, condro de cartilagem, mais uma vez, e clasto de quebra ou regeneração. Só que o que é que acontece? O meu tecido cartilaginoso, ele tem pouquíssima regeneração. Então, se vocês colocam um brinco na orelha de vocês, por exemplo, um piercing lá transversal, alguma parada assim. E aí vocês tiram esse piercing, tiram esse brinco e vocês veem que regenera, porque está regenerando o tecido epitelial. Não está regenerando a cartilagem da sua orelha. Essa cartilagem ela tem um déficit muito grande para regenerar. Por isso que, por exemplo, a galera aí também que vai fazer cirurgia no nariz, seja plástica, seja por desvio de septo, qualquer coisa. Quando vai mexer com a cartilagem, tem que procurar um cirurgião muito bom, porque se você faz merda na sua cartilagem, vai ser muito difícil de você recuperar. Você vai ter que pegar ali provavelmente uma cartilagem da orelha, alguma outra aí, para conseguir fazer uma reparação, porque é um tecido que ele não vai regenerar e fazer isso sozinho. Então essas minhas células de condroclastos, que seriam as responsáveis por essa minha regeneração, elas quase não são citadas, inclusive nas nossas biografias, nos nossos livros, porque não tem um funcionamento marcante. Mas enfim, o que é que são essas cartilagens? As cartilagens elas vão dar suporte, seja estrutural ou físico, para as estruturas. Então elas podem estar, por exemplo, entre dois ossos, para aguentar o peso do corpo. Elas podem estar fazendo formato de alguma estrutura e elas também podem ser um molde para os nossos ossos, num tipo de formação que a gente chama de formação endocondral, formação óssea endocondral, que é quando a gente tem as cartilagens servindo ali como um esqueleto para ser calcificado e criar o osso. E aí o que é que acontece? Por exemplo, no nosso osso externo, que é esse ossinho aqui, né, mais central, nosso osso mediano, quer dizer, médio, nosso osso médio, tá bem na nossa linha média, e ele tá ali no nosso centro do tórax. Esse nosso osso, ele vai ter uma estrutura que a gente vai chamar de apófise xifoide, que é a estrutura mais assim, mais embaixo que a gente tem, né? Nossa estrutura mais caudal dele. E aí essa estrutura, ela, quanto mais novo você é, mais de cartilagem ela é formada. À medida que você envelhece, essa cartilagem ela vai calcificando. Então, essa calcificação é uma característica que pode acontecer em alguns tipos de cartilagem. E é o que acontece justamente na formação das nossas costelas e na formação do nosso externo. Ele vai vir de uma calcificação, de um processo de desenvolvimento endocondral, ou seja, endo de dentro e condro de cartilagem. Então, a partir da cartilagem.
Lembrando aqui, né, como eu falei, a gente vai ter as células de condroblastos, condrócitos e condroclastos. A gente vai ter uma matriz extracelular extremamente especializada, sólida, porém maleável e flexível, que é aquela questão das nossas fibras, sempre lembrando dessa questão das nossas fibras. Contudo, aqui a gente vai ter uma presença muito grande de água. A gente vai ser de 60 a 70% de matriz extracelular e principalmente água ali no meio. Não somente fibras, mas também muita água. E aí o que é que acontece? A gente vai ter também outras características, que é o fato dele ser avascular, ou seja, a gente vai ter próximo a ele também aí a presença de conjuntivo frouxo, para poder dar uma nutrida, né, nele. Ele vai ser deinervado, que quer dizer que ele não possui nervos, então você não sente dor na sua cartilagem. Já, voltando mais uma vez aqui, por exemplo, do brinco, se você bota um brinco e esse brinco dói, é porque pegou outros tecidos ali, como o nosso epitelial, que é rico em nervos, né, inervação. E aí o que dói é o epitelial, não é a nossa cartilagem. Sempre é assim. Por exemplo, se a pessoa tem, como é que eu digo? Esqueci o nome, mas é quando dá aquela doença que ela fica com as articulações muito inflamadas e que a pessoa sente muita dor. Ela vai sentir aquela dor por causa dos outros tecidos, principalmente do tecido ósseo, a lesão do osso, e não lesão de cartilagem, porque a cartilagem ela não dói. E aí a gente tem três grupos principais de cartilagem, que é cartílago hialino, cartílago elástico e cartílago fibroso. E vamos falar de cada um deles. A cartilagem hialina ela é mais importante, porque é ela que dá aquele tipo de ossificação que eu falei, que é a ossificação endocondral. Então ela é sim uma cartilagem que se calcifica, importante lembrar desse detalhe. E ela é importante também em várias regiões, vários grupos. Ela vai ter uma matriz amorfa heterogênea, ou seja, ela vai ter vários tipos de células, vários tipos de camadas na sua conformação. E tem um aspecto assim meio que vidroso, que é como se estivesse vivo. Na verdade, quando você pega ela e observa, realmente você vai perceber que ela é bem clarinha e ela parece que ela tem umas sombras. Ela parece que tem um efeito 3D ali no meio. Então ela realmente dá esse aspecto de como se estivesse viva. Ainda mais se você tiver uma coloração ali de, por exemplo, um azul de metileno, você vai ver realmente parecendo que é um vidro que vocês estão analisando. Vai possuir lagunas, onde vão se localizar os condrócitos. Lembra que eu falei que o condrócito vai ser a célula madura desse meu tecido. E aí essas lagunas vão servir como se fossem umas casinhas, ou seja, nessas minhas casinhas eu vou ter o meu condrócito morando ali dentro. Ela pode dar suporte estrutural, como por exemplo na tráquea, a minha cartilagem da tráquea. Na região mais anterior vai ser um disco não, vai ser um Czinho, porque não chega a se fechar. Ele é uma cartilagem em formato de C. E aí a gente vai ter vários anilhos cartilaginosos por toda a tráquea para proteger e evitar que, por exemplo, na nossa respiração, essa nossa tráquea ela se feche e eu tenha a respiração obstruída. Então esse suporte, esse formato que a tráquea vai ter, vai ser dada pela cartilagem hialina. Ela vai estar em superfícies de baixa fricção, ou seja, ela tem aí uma relação íntima com minhas articulações sinoviais. Lembrando que articulações sinoviais são alguns tipos de diartroses, que são articulações com grandes movimentos. E são essas articulações onde a gente vai ter a liberação de um líquido que a gente chama de sinóvia, que vai justamente liberar, vai hidratar e lubrificar essas articulações e permitir com que elas se movam muito. Então elas têm um líquido ali, se elas têm um líquido ali, elas não têm muita fricção, não tem muito atrito. E é justamente onde vai se localizar essa cartilagem. Ou seja, eu tenho ossos longos que vão estar formando diartroses e nessas minhas articulações de diartrose eu vou ter a cartilagem. E aí essa cartilagem hialina, ela vai ser recoberta por pericôndrio, que é uma camada um pouquinho densa de cartilagem, e ela vai recobrir toda a minha cartilagem, exceto onde eu estiver conectando uma articulação com a outra.
Ou seja, ela vai pegar um pouquinho ali da região mais abaixo do meu osso, vai recobrindo o meu osso. Quando chega no contato direto da minha articulação, ela termina e ela não tem mais pericôndrio. Ela vai ser só a minha cartilagem, que é justamente para não ter nada que seja muito duro e rígido sendo atritado ali. Então, precisa de um tecido um pouquinho mais macio. E aí, por isso, eu tenho essa presença ali. Ela vai possuir algumas características, que vai ser a matriz capsular pericelular, matriz territorial e matriz interterritorial. O que é isso? A matriz capsular pericelular, como o nome já diz, vai ser a matriz que vai estar ao redor de uma célula, ao redor de um condrócito. Então, eu tenho aqui um condrócito. E esse meu condrócito, ele está localizado na minha laguna, como a gente já viu. E essa minha laguna, ela vai ser justamente uma matriz capsular pericelular. Ela vai formar uma cápsula para proteger o meu condrócito. Saindo disso, essa cápsula de quê? De matriz extracelular, ou seja, aquelas fibras todas que a gente já viu ali, já citou aqui anteriormente. Aqui eu tenho o meu condrócito na minha matriz pericelular, ou seja, é a dele. E aí ele começou. Primeiro é a que forma a cápsula. É como se isso daqui fosse um jaleco dele, na verdade. Ele está aqui, meu condrócito é médicozinho, e ele está aqui vestindo o seu jaleco. Só que o meu condrócito que está vestindo o seu jaleco, ele vai estar ali sentado na sua mesa estudando. Então ele tem uma segunda camada aqui, que vai ser a sua mesa. Essa mesa é só dele, ninguém divide essa mesa com ele. Então isso daqui vai ser a sua matriz territorial, porque é o seu território. Contudo, próximo a ele, eu vou ter outro condrócito, que também vai estar localizado aqui pertinho. Outro condrócito, mesmas características. Também vai ter sua matriz, condrócito, dentro da sua matriz ou cápsula pericelular. Também possui sua matriz territorial, ou seja, também possui aqui a sua mesa. E entre eles tem um espaço aqui que é dos dois, onde qualquer um pode transitar. E esse espaço onde qualquer um pode transitar vai ser justamente a matriz interterritorial, porque não pertence nem a um nem a outro. Isso daqui é dos dois. Eu posso passar aqui, todo mundo pode passar aqui. Por isso que ele é de internacional. Qualquer um pode transitar e jogar substâncias aqui. Então é a região que eles vão dividir. Como uma carinha. E aí, a partir desses conceitos, a gente pode ter a presença de grupos isógenos. O que são grupos isógenos? São associações que a gente vai ter dos nossos condrócitos. Meus condrócitos, eles podem formar grupos e dividir essas matrizes, essas cápsulas. E aí eu vou ter aqui, ao invés de eu ter esse desenho cada um no seu espaço, eu vou ter ele aqui, um condrócito aqui. Juntinho já, eu já tenho um outro condrócito. E eu já tenho outro condrócito. E aí, por isso que eu digo que isso daqui é um grupo isógeno, porque eles estão funcionando juntos. Eles resolveram morar juntos. É um trisal, né? E aí, eles estão aqui como trisal, eles estão aqui juntinhos. E aí, eles vão funcionar desse jeito. E esse vai ser o padrão da minha cartilagem hialina. Somente na minha cartilagem hialina eu vou ter a presença de grupos isógenos. E aí eu vou ter, tipo, aqui um de 3, eu vou ter aqui do lado um com 2. Aí eu vou ter mais por aqui um com 3. E eu vou ter bastante células, ou seja, eu vou ter bastante desses grupos. Eu tenho menos fibras e mais células. Aqui um pouquinho da imagem para vocês entenderem. Eu tenho aqui embaixo, ó, vários condrócitos associados, vivendo juntos aqui nas suas lagunas, bem próximas, bem juntinhas. Então, esses daqui, eles estão associados. Aqui em cima, eu tenho mais 2 associados, eu tenho 2 associados, eu tenho sempre uma organização. Aqui são 2 também, não dá pra ver muito, mas são 2. Aqui tem 3. Então, o padrão para esse meu tecido é que tenha mais de um, ou seja, tenha vários grupos isógenos.
Enquanto que os outros, vocês vão observar que a dispersão das células é um pouquinho diferente. Mas percebam também por essa imagem, que é justamente a coloração de azul de metileno, que eu gosto de ver esse tipo de cartilagem. Vocês veem que tem várias tonalidades. Você tem um azulzinho mais claro aqui e um azulzinho mais escuro externo. Mais externo, né? Quer dizer, mais próximo ao osso. E aí essas colorações, essas diferenças de colorações vão dar um aspecto brilhante quando vocês olham. E é justamente esse brilho que a gente chama de hialino. Hialino ele se refere justamente ao vidro, né? Hialos de vidro. Então aqui eu vou ter justamente isso. Eu vou ter meu aspecto vidroso com a presença de vários grupos de isógenos. E vocês percebem que tem bastante células, porque tem bastantes bolinhas por aqui. Que eu trouxe assim, mas também a caráter assim, mais curiosidade do que necessariamente conceito que vocês precisam gravar. É que, como eu falei para vocês, que a minha cartilagem hialina ela vai ser um molde para os meus ossos, ela vai sofrer calcificação. Então, nessa minha evolução de cartilagem para calcificação, eu vou ter a formação de alguns estratos, até que esses estratos se tornem osso. Então, eu vou começar a separar minha cartilagem em zonas, que podem chegar a 2 a 5 milímetros de espessura. E essas minhas zonas vão de 1 a 4, vai ser a zona superficial, intermédia, profunda ou calcificada. E se vocês observarem, nada mais é do que uma história de quão calcificada está a minha matriz. Então, se eu pego aqui essa regiãozinha, esse meu desenho aqui, e vou observar as zonas, eu vou perceber que eu começo pela minha superficial, passo para a minha intermédia, depois vou para a minha radial ou profunda e por final eu vou ter a minha calcificada, que está juntinha e colada à minha estrutura de osso aqui embaixo. E aí o que é que acontece? Aqui em cima, na minha zona superficial, eu quase não tenho cálcio liberado. Quase não tenho... Eu tenho o mais característico possível dos meus grupos exógenos, das minhas características realmente de cartilagem. À medida que eu vou me afastando daqui, e eu vou me aproximando do osso, essa minha matriz ela vai se tornando mais seca e vai ganhando um aspecto mais similar ao meu osso. Então, nada mais é do que uma história sobre como se tornar osso. Quanto mais perto, ao longo dessas zonas eu estou do meu osso, mais calcificação eu tenho. Então, se eu estou olhando minha zona superficial, eu tenho pouca. Se eu estou olhando minha zona aqui intermédia, eu vou ter média. Se eu estou olhando minha zona profunda, eu estou quase totalmente calcificado. E se eu estou olhando minha zona calcificada, o nome já diz, já está calcificado, já virei osso. Então, para vocês entenderem que, na verdade, não precisa ficar gravando o conceito de cada um. É só entender que quanto mais próximo do osso você está, mais calcificado você está. Aqui, a nossa segunda tipo de cartilagem, que lembra que eu falei para vocês perceberem que lá você vai ter os grupos isógenos? Aqui, voltando. Tem um grupo isógeno aqui, tem um grupo isógeno aqui, eles estão todos associados. O padrão é ter grupos isógenos. Aqui, o padrão é ter muitas células, mas você não tem necessariamente grupos isógenos. Eles são bem mais aleatórios. As células são muito mais dispersas. Você pode até encontrar algumas células juntas, tipo aqui, mas você tem uma célula aqui, você tem uma célula aqui, você tem uma célula aqui, você tem uma quantidade muito grande de células, mas não necessariamente em grupos, elas são soltas. Todas soltas, você tem tanta bolinha que você não consegue agrupar, você tem tanto núcleo que você não consegue agrupar, então elas ficam meio que aleatórias aqui, perdidas no meu tecido. E lembrar também que aqui, além disso, além dessa característica visual, no visual vocês percebem que não tem aquele mesmo brilho da cartilagem anterior, olha como essa brilha. Como essa tem esse aspecto vidroso, quer dizer. E como essa daqui, ela já é mais seca. Não somente ela é mais seca, mas ela também vai pegar muito mais tinção. Então essa daqui pegou um pouquinho, essa daqui. Nessa primeira imagem, se vocês observarem, ela tá até mais roxinha do que vocês vão ver realmente. Mais rosinha do que vocês vão ver realmente. Ela na lâmina mesmo, ela é quase branca. E essa daqui não, essa daqui fica escurão, essa daqui vai ficar uma mancha roxa. Ela pega muita hematoxilina, então ela fica quase que um risco roxo assim no meio do tecido. É bem fácil de você bater o olho assim, você já identificar que é elástico.
E elástico, o nome já diz, ela vai ter muita elastina, né, que é o tipo de proteína, que vai permitir com que esse meu tecido ele tenha uma maleabilidade. Então ele é um tecido muito estrutural e ele é muito famoso por estar nas nossas orelhas. Que aí vocês pensam, ah, minha orelha eu consigo dobrar, eu consigo mexer ela pro lado e tal, eu consigo, né, ter essa mobilidade. Então se eu tenho essa mobilidade na minha orelha é porque ela é elástica. Então daí já vem o nome, né? E já remete também às fibras elásticas lá do conjuntivo que a gente estudou, que são fibras capazes de se distender. Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter maleabilidade. Além disso, a gente também pode citar ela como componente da nossa epiglote. E por que que isso é importante? Porque vocês vão lembrar que a nossa epiglote, ela vai ser a válvula que vai estar na laringe e que quando ela se fecha, eu permito que o alimento passe e vá para o meu esôfago. Se ela está aberta, eu permito que o ar entre e vá para a minha tráquea. Por que que isso é importante? Porque isso te dá uma dica de que é uma estrutura que não pode sofrer calcificação. Porque se a minha epiglote ela calcifica, ela vai ficar travada e eu não vou mais conseguir controlar nem a minha respiração e nem me alimentar, então eu vou morrer. Então essa cartilagem, a cartilagem elástica, ela não calcifica. Se isso daí já não basta para lembrar que ela não calcifica, lembra da sua orelha. Você nunca vai encontrar alguém que botou um brinco na orelha e esse brinco virou um osso. Essa pessoa tem que ter um problema muito grave, uma coisa muito surreal para isso acontecer. Então ela é justamente aí dessa região. Além da trompa de Eustáquio também, que vai ser uma região ali do nosso conduto auditivo. Ela vai ser rodeada por pericôndrio, ou seja, ela tem uma membrana ali protetora. E como eu já falei também, né? Mais uma vez, destacando, porque é muito importante, ela não se calcifica. E ela é a única que não se calcifica. E a lina vai dar origem aos ossos, então nem se compara, ela vai se calcificar quase que muito comum a calcificação. E essa daqui não, essa daqui nunca vai acontecer. E a nossa última, que seria a nossa cartilagem fibrosa. Essa pode se calcificar também, certo? Até porque fibrosa já remete à fibra. Então, quanto mais fibra, mais próximo você está ali do seu tecido ósseo. E ela vai ser uma cartilagem que ela vai ter muito mais fibra do que célula. Então, é fácil de associar também por causa do nome. Você quase não vai ver célula. Se vocês observarem aqui no desenho ao lado, na imagem, vocês vão ver que tem muita fibra, mas não tem tanto núcleo. Não é toda bonitinha, ela é toda seca. Ela não é bonitinha que nem as minhas cartilagens anteriores. Olha a diferença. Essa daqui cheia de bolinha, essa daqui cheia de bolinha também, ou seja, vários núcleos. E essa daqui toda seca, com os núcleos bem pálidos assim e aleatórios espalhados por aí. Então essa daqui é muito marcante pela minha matriz extracelular de fibras. Ela não vai ter pericôndrio, isso é importante também, é a única sem pericôndrio. Ela é uma cartilagem que ela é feita para resistir ao peso e à pressão. Então ela é a cartilagem que a gente vai encontrar principalmente nos nossos discos intervertebrais. Ela vai estar lá, você vai ter uma vértebra em cima, você vai ter uma vértebra embaixo. E entre elas, você vai ter aqui o disco intervertebral, que vai ser dividido externamente na cápsula, ou seja, essa região aqui mais externa de cápsula vai ser justamente a minha cartilagem. E interna a gente tem o que a gente chama de núcleo pulposo, que é uma gelatina, ou seja, núcleo pulposo. E aqui externo a minha cartilagem fibrosa, que vai dar essa proteção também ao núcleo pulposo. E aí o que é que acontece? Eu vou ter peso de uma em cima, peso de outra aqui. Então essa causa peso para baixo, essa causa pressão em resposta para cima. E aí essa minha cartilagem ela vai meio que ter uma resposta meio gelatinosa. Então ela vai depender do peso, depender da posição, ela pode se contrair um pouquinho ou se distender um pouquinho, mas ela principalmente resiste à pressão. Uma coisa interessante, ela forma uma membrana realmente sólida para aguentar isso. Então se eu tenho uma destruição aqui dessa minha cartilagem, eu vou ter o extravasamento do meu núcleo pulposo, porque eu tirei a membrana de proteção. Então esse meu núcleo pulposo ele se sobressai e ele pode, por exemplo,
pressionar aqui um nervo, pressionar um vaso e causar dores seríssimas, problemas sérios na pessoa. Isso daqui vai ser o que a gente vai chamar justamente da nossa... esqueci o nome agora. Da nossa hérnia. Nossa hérnia de disco. Então, é justamente esse extravasamento no meu núcleo pulposo que vai estar ali pressionando o nervo ou alguma estrutura primordial, que é consequência da minha destruição da minha cartilagem fibrosa. E como eu falei, ela vai ter essa função amortiguadora, ou seja, justamente essa função de aguentar, né, os pesos, e vai ser formada principalmente de fibras colágenas e fibras colágenas do tipo 1 e 2. Além dessa região, a gente também pode achar ela nas articulações externoclavicular, temporomandibular, no menisco do joelho e na sínfise púbica. Lembrando que a sínfise púbica, uma das principais utilidades disso é para aguentar justamente a pressão do sexo. Então, quando as pessoas estão transando, vai ficar ali pressões constantes na região do seu osso coxal. Então, os ossos coxais eles vão ser conectados anteriormente por essa cartilagem para aguentar essa pressão. Você vai ter aqui a cartilagem, um osso coxal, outro osso coxal. E aí ela vai estar aqui aguentando. Além de aguentar, também tem um certo estiramento para poder permitir o parto. E aqui, só para não esquecer, as principais diferenças entre as cartilagens, né? A gente tem cartilagem hialina, com todas aquelas questões dos grupos isógenos, com esse aspecto fibroso, bem viva. Ela vai ser molde para tecidos ósseos. Ela vai ser encontrada na tráquea, nas articulações sinoviais. E vai possuir periósteo, exceto nas zonas de conexões articulares. Ou seja, onde eu tenho exatamente a minha articulação, eu não vou ter o meu periósteo. Então, na minha tráquea eu tenho periósteo, mas nas minhas articulações sinoviais eu não tenho periósteo. Isso varia. O meu cartílago elástico ele não vai se calcificar, lembrando mais uma vez, e vai possuir pericôndrio. Ele vai estar localizado nas orelhas, conduto auditivo externo, trompa de Eustáquio, epiglote. E vai também ter muitas células, os dois, hialino e elástico, muita célula e pouca fibra. Cartílago fibroso, já vem agora sim, mais fibra do que tudo, porque ele precisa aguentar o peso inteiro do corpo. Então ele precisa ser muito amortiguador, por isso que ele tem tanta fibra. E ele não vai ter pericôndrio, porque ele vai ter que ter uma distensão ali tal que não tenha nenhuma membrana muito rígida para quebrar, né? Então ele não vai possuir esse pericôndrio, ele vai estar ali só aguentando pressão de cima, pressão de baixo nos nossos discos intervertebrais. Na sínfise púbica, nas articulações externoclaviculares, temporomandibulares, joelhos, etc. E ele pode calcificar. O que é caracterizado por não calcificar é sempre o nosso elástico. Agora, só para terminar aqui, dar uma revisão em algumas questões das provas de vocês, que eu peguei, né? Para vocês entenderem um pouquinho, só para lembrar, tipo, por exemplo, essa primeira aqui a gente até falou hoje, todos que eu peguei aqui foram coisas que a gente citou hoje. Só para dar uma revisada, às vezes vocês podem ter ficado com uma dúvida e tal. Tipo, essa questão 11, está perguntando que tipo de glândula está presente na imagem. E a primeira coisa que vocês vão observar é que essa glândula aqui, ela vai possuir uma luz muito bem marcada, uma luz bem redondinha. Nessa segunda imagem você tem ela redondinha e nessa primeira imagem dá para você ver que você tem um risquinho central, que é a extensão da minha luz. E esse disquinho central, ele é bem longo, ele vai até embaixo. Esse daqui é o mesmo desse daqui, só que esse daqui é corte transversal e esse corte longitudinal. Longitudinal primeiro, transversal segundo. E aí essa minha luz, ela indica que eu tenho a presença de um conduto, não está sendo excretado para vasos sanguíneos. Então essa já é a primeira dica. Se não está sendo secretado para vasos sanguíneos, isso daqui vai ser uma glândula exócrina, porque possui conduto. Além disso, o que mais eu posso observar? Que o formato dela é muito simples, ela é só um tubo. Ó. De cima até embaixo você vê apenas um tubo. Então essa glândula nada mais é do que
uma glândula tubular simples? A resposta aqui, no caso, seria a última opção. Glândula tubular simples. Essa segunda, aqui falando muito simples também, né? Que corresponde a 95% da estrutura do cartílago. O que corresponde a 95% da estrutura do cartílago? Justamente a nossa matriz extracelular, que vai ser nossa água e as nossas fibras. Então, esse daqui vai ser a maior parte, como eu falei, né, antes, que é como se ele fosse uma especialização do nosso tecido conjuntivo denso, que é muito, muito rico, muito marcado em fibras. Então, esse nosso cartílago, ele vai ter essa conformação de 95% correspondente por matriz extracelular. Se eu não me engano, eu falei antes de água, acho que a água é 65%. É aqui. 60% a 80% de água. E aí, no total, 95%. Aqui ao lado, a gente já tem aqui o outro tecido. E o que ela está perguntando aqui já é quanto à questão do conjuntivo. Lembrando aqui que esse tecido mais em cima, se vocês observarem, ele é um tecido alto. Que embaixo você tem aqui uns núcleozinhos redondinhos, contudo você tem a mesma célula. Ele não é autossuficiente para, por exemplo, ser um epitélio estratificado. Mas eu tenho um núcleo aqui, eu tenho um núcleo aqui, eu tenho umas manchinhas de núcleos aqui. Então esse meu tecido aqui, ó, que eu estou riscando, ele vai ser um tecido pseudo-estratificado, cilíndrico. Cilíndrico por quê? Porque a célula é alta. E pseudo-estratificado, porque vocês conseguem observar que você vai ter várias e várias posições de núcleos. E vocês têm como se fosse uma grande concentração de células epiteliais. Então elas vão se apertando. Por isso que esses núcleos ficam assim tão aleatórios, fica tanta bolinha. Abaixo dele, você tem esse tecido aqui. Que lembra que a gente falou, toda vez que a gente tem epitélio, a gente tem tecido conjuntivo. Se eu identificasse que isso daqui é tecido epitelial, eu nem preciso pensar em qual conjuntivo é. Eu já ia saber que é tecido conjuntivo frouxo, porque ele sempre vai estar abaixo do meu epitélio. Mas analisando a imagem, vocês podem perceber que tem muito núcleo. Então eu tenho várias e várias bolinhas pretas aqui. E muitos espacinhos. Eu tenho espaço branco aqui, eu tenho espaço clarinho aqui, ó. É bem claro esse meu tecido. Se ele é bem claro, tem muita célula, ele é tecido conjuntivo frouxo, ou seja, tecido conjuntivo laxo. Seria a minha última opção. Saindo daqui, a minha terceira, né? As glândulas endócrinas não têm condutos excretores, como a gente viu, é justamente o que caracteriza as glândulas endócrinas, então não tem como ir além daqui, já verdadeiro de cara. Aqui te pergunto se o endotélio é epitélio glandular. Essa resposta é o quê? Falso. Por quê? Porque o endotélio vai ser o epitélio de revestimento dos vasos sanguíneos. Lembra que eu falei? Vai ser um epitélio pavimentoso simples que vai estar ali cobrindo e formando meus vasos, principalmente a nível de capilares. A 14. As glândulas endócrinas não têm condutos excretores. Ou seja, lembra o conceito de glândulas endócrinas? Elas justamente são caracterizadas... é a mesma pergunta, olha. Botei duas vezes, desculpa, gente. Então eu não preciso explicar. A gente já sabe que glândula endócrina ela vai ser caracterizada justamente por não possuir esses condutos. Então, essa proposição verdadeira. Aqui foi um pouquinho dos quizzes que eu fiz no meu Instagram e que algumas pessoas erraram aqui essas perguntas, então eu trouxe só para lembrar que aqui primeiro o tecido epitelial é vascularizado, deinervado, sempre localizado na luz do órgão ou nenhuma. E o que é que acontece? Primeira característica do epitelial, ele é avascular, ou seja, ele não tem vaso sanguíneo. Falso. Segunda coisa, ele tem muito nervo, porque a gente sente nossa pele. Então, deinervado significa não ter nervos. Essa opção é falsa também. E aqui o C, que é sempre localizado na luz no órgão. Isso é falso também. Por quê? Porque isso é uma dica para vocês acharem tecido epitelial no microscópio, mas isso não é uma regra, porque o nosso epitélio ele pode ser, por exemplo, epitélio glandular do tipo endócrino, que está justamente inteiro dentro do meu tecido conjuntivo. Então, só por essa presença de glândulas endócrinas, você já lembra que o tecido epitelial ele não pode estar sempre na luz do órgão. Ele às vezes está dentro do conjuntivo. Então, a resposta certa seria a letra D, nenhuma.
Aqui na outra nós temos que especializações são especializações laterais, lembra da polaridade do tecido epitelial? Exceto desmossoma lateral você pega aqui uma célula seguinte, e conectando elas, juntando uma a outra, vocês têm os desmossomos. Então isso daqui, verdadeiro, mas está pedindo um exceto, ou seja, o que é falso. M-desmossomos, como eu falei para vocês, vai ter essas duas células conectadas, e eu vou ter uma célula conectando elas, vou ter desmossomo conectando essas células com a sua membrana basal. Então, essa questão aqui, esse M-desmossomos, é uma especialização basal, não é uma especialização lateral. Então, essa daqui é a falsa. E junção oclusivas é justamente as junções que não vão permitir com que nada passe lateralmente entre as células, ou seja, seriam aqui, só que onde nada mais vai passar. Então, ela é lateral também. A resposta certa aqui seria a letra B, justamente porque é uma conexão, é uma especialização do tecido epitelial na região basal e não lateral. E aqui, por fim, qual célula sofre maior dano ao liberar secreção? Eu vi que essa questão caiu também na prova de vocês, quase que igualzinho ao que eu botei. E aqui sofre maior dano, é só vocês lembrarem daquela velha frasezinha que é o quê? Que dó da holócrina. Por quê? Porque a holócrina morre. Então ela é que sofre maior dano. A resposta certa seria a letra B, holócrina. E aqui possui grupos isógenos. Isso é a principal característica do nosso cartílago hialino, que é o que eu falei. Ele vai ter muitas células e células agrupadas. Então eu tenho 2 células agrupadas, 3 células agrupadas, e esse é o meu padrão. Ou seja, a resposta cartílago hialino, letra A. E aqui acabamos por hoje.